Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Hattori, vindo aqui para terminar esta primeira parte da nossa retrospectiva, falando sobre como que foi o ano, desse balanço de 2021, um ano difícil, um ano complicado, um ano sofrido, mas o ano em que o Santos, entre mortos e feridos, se salvou aí tanto no Paulista como no Brasileiro, sem passar assim, maiores vexames, como poderia ser. Tivemos aí a nossa cota de vexames, mas poderia ter sido muito pior. Antes de falar aqui do segundo turno, terminar o nosso ano finalmente, vou pedir para você que não é inscrito, se inscreva aí. Estamos com 281 inscritos. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, comente aí o que você acha dos nossos vídeos, o que nós podemos melhorar, faça suas críticas, dúvidas, tire suas... faça questões, que nos questione e interaja conosco, que é o objetivo do nosso canal. E então terminamos o primeiro turno no nosso último vídeo, o primeiro turno aí de Fernando Diniz à frente do Santos. E uma coisa interessante, se você analisar, é que o Santos estava muito mal, de fato, mas o que tirou o Fernando Diniz foi muito mais o futebol mostrado, ou a falta de futebol mostrada. Algumas derrotas muito feias, como pro Atlético Goianiense em casa, o 4-0 contra o Flamengo, derrota pro Cuiabá. Então foram derrotas assim que... Não só isso, mas a falta de futebol, a falta de um padrão de jogo eficaz. Não sei se dá pra dizer que o Fernando Diniz não tinha padrão de jogo. Tinha. A gente sabia mais ou menos como o Fernando Diniz ia jogar. Era ficar trocando bola, tentando cruzar na área. Então foi muito contra o que o Santos esperava, eu acredito, quando contratou o Diniz. E no fim das contas, ele foi demitido depois da derrota do Cuiabá no último jogo do primeiro turno. Se você analisar, em seguida tivemos muitas especulações e veio o Fábio Carille. Foi até um período que acho que teve um pouquinho mais de tempo. Não sei se porque estava tendo o mata-mata da Libertadores, enfim. O último jogo do Diniz, 5 de setembro contra o Cuiabá. O primeiro jogo do Carille, 12 de setembro. Então teve aí uma semana de trabalho, mais ou menos, entre o Diniz e o Carille. Foi bastante rápido até. Parabéns para a diretoria nesse sentido. E se você analisar os números no Campeonato Brasileiro, eu já falei que o Diniz foi muito mal, ele só teve 5 vitórias em 19 partidas. O Carille não foi tão melhor assim. Ele teve 7 vitórias e 7 empates. O Diniz teve 7 vitórias, 5 vitórias e 7 empates. Então a diferença de pontos no Campeonato Brasileiro foi só de 6 pontos. Só que 6 pontos que fizeram toda a diferença. Interessante, né? O Diniz terminou o turno com 22 pontos. O Santos terminou o turno com 22 pontos. Eu lembro até de estar conversando com meu pai e a gente falando assim, bom, precisa fazer os mesmos 22 pontos, pelo menos, no segundo turno, um pouco mais, mas enfim, precisa fazer esses 22 pontos. E eu falava assim, mas de onde que saem esses 22 pontos? Porque os jogos que nós tivemos em casa serão fora. Quais jogos em casa que nós ganhamos a gente vai ganhar fora? Então tinha aí Atlético Paranaense, que a gente não costumava ganhar. Acabou ganhando, mas já falo disso depois. Ceará fora de casa. O único jogo que ia ter em casa desses era Chapecoense. E aí teria os jogos que nós jogamos fora de casa e não ganhamos. E que teríamos que ganhar em casa. Que seriam Flamengo, Inter. Que teríamos que ganhar fora de casa, né? Que não ganhamos em casa, teríamos que ganhar fora de casa. Como o Flamengo, como o Inter. Além de, por exemplo, receber o Fortaleza. Tudo bem. Fortaleza empatou no primeiro turno, poderíamos vencer no segundo, como fizemos, mas estávamos pensando ainda com a mente do Fernando Diniz como treinador. Então era preocupante, apesar de matematicamente não ser nada impossível para fugir do rebaixamento. Mas toda a circunstância era bastante preocupante. Então o Carille assume esse time com uma moral bastante baixa. Foi muito falado na época que o Carille assumiu que o problema do time muito era com a questão da moral. O time estava psicologicamente muito abalado e a gente via isso nos jogadores. As jogadas não davam certo. Se você voltar em alguns dos nossos vídeos do período, a gente via como o Santos não conseguia marcar gols. E mais do que isso, não conseguia nem tentar direito, assim.
Eu falei em algum vídeo, acho que conversando com o Carlos, que tem um filme chamado The Replacements, eu acho que é Virando o Jogo em português, que o Keanu Reeves é o protagonista e ele é um jogador de futebol americano frustrado que tem a chance de jogar de novo. E ele fala que um dos grandes medos dele é areia movediça, que é o sentimento de você estar em campo, você tenta uma coisa dar errado, você vai tentando e quanto mais você tenta, parece que você vai sendo engolido por aquela sensação de impotência, assim, de não conseguir reagir. Então, e de nada do que você faz dá certo. A impressão que a gente tinha desse Santos nesse período quando o Carille assumiu foi esse. E o Carille teve uma sequência bastante difícil também. Ele assumiu contra o Bahia. Primeiro jogo do segundo turno, dia 12 de setembro. 0-0, um jogo bastante complicado. E logo em seguida teve o jogo de volta contra o Atlético Paranaense. Esse jogo de volta foi muito interessante. Os jogos contra o Atlético Paranaense foram interessantes, porque o Santos tinha uma série de desfalques, algumas contratações não foram feitas a tempo. Então, Diego Tardelli, Batistão, eu acho que não podia jogar. Acho que o Tardelli podia, mas não tinha condições. Isso. Ele entrou até no jogo, mas ele estava sem condição física. Ele entrou meio no desespero. O Marcos Leonardo foi colocado também. Foi o último jogo dele no Santos. Depois teve o imbróglio da renovação de contrato que ainda estamos vivendo. Mas, por exemplo, do time que jogou contra o Bahia, o Marcos Guilherme não pôde jogar. Ah, mentira, o Marcos Guilherme entrou durante o jogo. Mas o time titular foi Balieiro na zaga porque o Robson Reis não estava inscrito. O Danilo Bosa também não pôde jogar. O Moraes também não estava inscrito. O Zanocelo estava inscrito. O Camacho também não estava inscrito. O Camacho era titular nessa época. Então o time titular contra o Atlético Paranaense foi João Paulo, Felipe Jonathan, Wagner Palha, Vinícius Balieiro e Pará, Jamota, Sanches Pirani, Marinho, Raniel e Lucas Braga. No banco entraram depois Tardelli, Marcos Leonardo, Ângelo Gabriel, Marcos Guilherme e Ivonei. Então o Carille teve um começo bastante complicado, teve essa derrota para o Atlético Paranaense, empatou com o Ceará fora de casa com o Marinho perdendo um pênalti, jogando um pênalti para cima da trave. Então... E em seguida perdeu do Juventude 3-0. Esse jogo foi bastante complicado porque o primeiro tempo do Santos contra o Juventude tinha sido muito bom, mas falhas defensivas. No final do primeiro tempo tomamos o primeiro gol e aí logo em seguida, já no segundo tempo, o Juventude conseguiu abrir a vantagem. E depois o empate com o São Paulo, em que o Santos marcou um gol logo no começo, aos 4 minutos, estava bem na partida. E aí o juiz viu um pênalti numa bola que resvalou no braço do Balieiro, se não me engano, que tomou amarelo até. Não vejo... Foi amarelo por uma tecnicalidade, né? Amarelo de... Você marcou um pênalti porque foi mão dentro da área, então tem que dar amarelo. Mas não teve nem intenção. E assim, existe um movimento muito sutil. Eu acho que dentro do que está sendo marcado de pênalti é válido, mas daí você não pode não marcar um pênalti como foi no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Enfim, falamos muito sobre isso nos vídeos, mas o Santos foi eliminado pelo Atlético Paranaense no dia 15, empatou com o Ceará, perdeu do Juventude e empatou com o São Paulo. 5 jogos do Carille, sem nenhuma vitória e com um gol marcado. Então foram os primeiros 4 jogos, nenhum gol marcado, depois um gol marcado contra o São Paulo. Aí veio o jogo contra o Grêmio. O jogo contra o Grêmio, pra quem se lembra, foi aquela coisa épica. O Wagner Palha marcando o gol nos acréscimos dos acréscimos. Então, foi um momento alentador, porque nesse momento, com a derrota pro Juventude, o Santos entrava na zona de rebaixamento, se eu não me engano. E aí teve um empate com o São Paulo, ficava tudo meio embolado. Essa vitória contra o Grêmio tirou o Santos da zona. O Santos já tava, eu acho, que na zona de rebaixamento quando começou a partida. Não sei se quando começou a rodada. Então foi uma vitória muito, muito importante. Mas aí veio uma outra sequência de 3 jogos sem vitórias do Santos. Seguida, depois do jogo do Grêmio, teve jogo contra o Atlético Mineiro. Esse jogo foi muito controverso. Teve dirigente do Atlético Mineiro chutando a cabine do VAR, a porta do assistente do árbitro de vídeo. O Santos ainda começou ganhando com o gol do Raniel, mas daí teve 2 pênaltis contra, muita discussão, foi um jogo bastante complicado.
E o Santos não jogou mal, de novo. Foi um jogo que o Santos não jogou mal. Depois teve empate com o Sport. Esse sim, o Santos não apresentou nada. Foi um jogo bem duro de assistir. E depois, uma derrota pro América. Nesse momento, eu entrei em desespero. Assim, eu achei que não ia dar, porque foi um jogo que o Santos não tava mal. Mas o Giamotto entrou só pra fazer um pênalti e ser expulso. Depois tomamos um gol de uma saída errada do João Paulo. Enfim, esses primeiros 9 jogos do Carille foi um desempenho muito ruim. Foram uma vitória em 9 jogos, 4 derrotas e 4 empates, com o Santos marcando 3 gols. 3 gols em 9 jogos. Então esse começo do Carille foi bastante preocupante. Mas como ele mesmo disse, foi muito relacionado com a maneira como o time estava psicologicamente, assim. Então o Carille falava muito, destacava muito que o trabalho dele passava por conscientizar os jogadores de que eles precisavam de uma certa estrutura psicológica e tentar construir essa estrutura dentro dos jogadores. E era nítido que não existia confiança, não existia assim, entrosamento e tudo que eles tentavam dava errado. E aí veio a grande sequência que foram os 2 jogos, as 2 vitórias seguidas do Santos contra Fluminense e Atlético Paranaense. Primeiro que ganhar do Atlético Paranaense é quase impossível em Curitiba. O Santos, eu que sou do Paraná, falei no vídeo, é muito difícil o Santos ganhar do Atlético Paranaense, mas ganhou com o gol do Madison sofrido, o Atlético Paranaense atacando bastante, tendo muitas chances. E foi um jogo que veio depois desse jogo contra o Fluminense, aí sim uma grande vitória sobre o Fluminense, o jogo bom, o Zanocelo fazendo um passe genial pro Madison, o gol do Tardelli foi o segundo gol, então aí o Santos conseguiu 6 pontos seguidos. E essa sequência final do Santos que foi a salvadora. Então, se em 9 jogos do Carille, sendo 8 pelo Campeonato Brasileiro, então praticamente metade do turno, quase. O turno tem 19 jogos. O Santos tinha conseguido uma vitória e 3 empates. 4 empates. 1, 2, 3, 4 empates. Então, 7 pontos. Daí pra frente o Santos conseguiu uma porcentagem bastante maior. Foi quando o Santos conseguiu os 21 pontos que efetivamente salvaram o time do rebaixamento. Então o Santos venceu o Fluminense, venceu o Atlético Paranaense, veio a derrota pro Palmeiras em casa. Um jogo difícil, mas assim, muito por essa questão psicológica também, do Santos não mostrar muito poder de reação, assim, né? De não conseguir, de tomar o gol e não reagir. Então o Santos tomou um gol que foi impedido, daí tomou outro gol que valeu, aí teve mais um gol que estava impedido, mas o Palmeiras muito melhor. E aí venceu o Bragantino, coisa que lembremos, eu gosto sempre de falar, o Santos não tinha vencido ainda, desde que o Bragantino tinha virado Red Bull. Foram 4 jogos, 4 empates, salvo engano. E o Santos foi lá e conseguiu uma vitória boa contra um time que é muito bom, que tá na Libertadores se classificou para Libertadores de 2022. Na época eu acho que ainda ia jogar a final da Sul-Americana. Então uma boa vitória do Santos contra o Bragantino. Foi um jogo maravilhoso. E aí outro empate contra o Atlético Goianiense. Esse não dá pra criticar tanto, o Santos não mostrou futebol, mas o gramado tava muito ruim, tava chovendo um monte. E aí o Santos recebeu a Chapecoense, não jogou bem, mas venceu, né? Foi o que todo mundo falou. O Santos não jogou bem, mas conseguiu vencer a Chapecoense. Teve um pênalti a seu favor que o Marinho achou lá. O Marinho achou não, né? O Marinho construiu a jogada do pênalti. O segundo gol... Deixa eu só relembrar aqui como que foi. Eu sei que o primeiro foi de pênalti, que o Marinho... Foi o Marinho mesmo que bateu? Acho que foi, né? Foi. E o segundo foi do Marcos Guilherme, depois de muito tempo. Ele marcando um gol. E... de novo, o Santos conseguindo aí o respiro. Aí uma derrota pro Corinthians, daí já um clássico que já deu uma desestruturada no pessoal, assim. Porque como o Santos vinha aí de 3 jogos sem derrota e 2 vitórias e um empate, a crença era que o Santos podia fazer um bom jogo contra o Corinthians. Acabou falhando. Assim, o primeiro tempo só deu Corinthians. Eu não sei exatamente o que o Carille tentou fazer nesse jogo. Mas era pra ter saído perdendo no primeiro tempo. O João Paulo fez milagre. E aí tomou um gol de vacilo do Jô. Foi, enfim, tenebroso. Mas daí pra ele, o Santos não perdeu mais. Então o Santos tinha aí 4 jogos pra fazer. O Santos
nesse período, acho que tava com uns. Já tava com seus 40 pontos, 39, não sei. E aí enfrentaria Fortaleza em casa. E esse era o jogo, depois do jogo do Corinthians. Esse jogo contra o Fortaleza era visto como uma grande decisão. Porque depois pegaria Inter e Flamengo, que eram jogos muito difíceis, e fora de casa. Vencemos o Fortaleza, foi espetacular, foi muito bom. E ainda teve Lucas Lima em campo. Enfim, mais um 2-0. Daí fomos pro Beira-Rio, já bastante mais tranquilos, precisando de 2 pontos para garantir efetivamente. Então, uma vitória contra o Inter nos colocaria bem. Começamos perdendo esse jogo contra o Inter, mas conseguimos um empate e ainda quase tivemos chances para conseguir a virada. E aí fomos pegar o Flamengo no Maracanã, cheio. Flamengo vindo aí de perder a Libertadores, falha do Andrés Pereira. E vencemos com direito a Gabigol perdendo o gol. Gol do Pedro anulado por impedimento. E gol do Marcos Leonardo. Marcos Leonardo a gente sempre tem que destacar. Foi um cara muito importante nesse período aí da recuperação do Santos. Marcou os 2 gols contra o Fortaleza. O gol contra o Internacional e o gol da vitória contra o Flamengo. Então ele que teve... Que foi a história do segundo turno, né? Se o primeiro turno teve a história do Caio Jorge e a questão da renovação dele, o Marcos Leonardo está sendo ainda, porque a história não acabou. Mas, enfim, um jogador que não vinha tendo a presença e teve convocação para a seleção brasileira, foi liberado. O Santos numa situação difícil. E aí, quando voltou, tinha essa discussão de se ele jogaria ou não. E a gente viu o Carille colocando o Raniel várias vezes, o Raniel não entregando nada em campo. Raniel que já está emprestado. E aí o Marcos Leonardo entrou e fez toda a diferença. Marcou os 2 gols contra o Fortaleza. Um de pênalti, o outro uma bela jogada. Marcou o gol contra o Internacional, que foi um empate. E marcou o gol contra o Flamengo. Então ele praticamente garantiu 7 pontos, que foram os que salvaram o Santos aí do rebaixamento. Terminamos aí a temporada contra o Cuiabá, começamos perdendo, conseguimos empate com o Lucas Braga, mas era um jogo bastante tranquilo. O Cuiabá se salvando com esse empate, mas com os outros resultados não cairia mesmo. E o Santos ainda almejando a pré-Libertadores, mas com os resultados também. Vitória do América, vitória do Atlético Goianiense em cima do Flamengo, o Santos não conseguiria mesmo a vaga para pré-Libertadores. Terminamos aí este Campeonato Brasileiro, terminamos essa temporada bastante complicada. E o que a gente ressalta disso, né? Então, primeiro acho que vale falar do Carille, que foi eu acho que foi um elemento bom, ele já está confirmado como treinador do Santos em 2022, e eu estou bastante curioso para ver como que será esse processo dele, agora com uma pré-temporada, podendo fazer um planejamento com um pouco mais de tempo para organizar o elenco. Eu espero dele um time sempre muito competitivo. Teve jogos que a gente não viu isso, teve jogos que falamos durante os vídeos que ele parecia não estar sabendo ler o jogo, não ler o adversário. Então o jogo contra o América, o jogo contra o Corinthians, um pouco contra o Palmeiras também, foram jogos em que ele parecia ter armado o time esperando uma coisa, aquela coisa não aconteceu e ele simplesmente não teve como mexer, não sabia o que fazer para reagir. Mas por outro lado, a presença dele e a maneira como ele conseguiu organizar o time, principalmente defensivamente, né, que é uma das especialidades dele, mas mais do que isso, treinar o time seguro, eu acho que são 2 coisas diferentes. Arrumar a defesa e o time ganhar segurança em si, que acho que foi esse efeito dessa confiança que ele buscou durante todo o tempo. E um outro elemento foi a vinda do Edu Dracena, que em meio a todos esses problemas e muitas críticas que a diretoria sofria, teve a questão do setor responsável pelo futebol. Então nós tivemos um período muito grande do ano sem um responsável direto pelo futebol. Tinha o Jorge Andrade, mas ninguém sabia direito qual era a função dele. Ele era o diretor, mas não era o gerente, ou ele era o gerente, mas era o diretor, enfim. E aí veio o Mazuco, depois do Santos ter tomado vários nãos e muita briga no conselho deliberativo e no comitê gestor, pelo que consta. Veio o Mazuco, que é famoso por... Ele estava no Cruzeiro jogando a Série B e foi do Vasco, do Coxa e do
do Paraná, e eu acho que ele foi do Paysandu também. Enfim, ele conseguiu rebaixar vários times aí, e o Santos estava caminhando para esse mesmo rumo. A diretoria acabou mandando ele embora e trouxe o Edu Dracena do Palmeiras. E acabou fazendo bastante diferença também. O Edu Dracena veio, se eu não me engano, foi no jogo contra o Fluminense. E aí vale lembrar, né? Do jogo contra o Fluminense, daquele jogo do América, que tinham sido 9 jogos com apenas uma vitória, o Santos terminou o campeonato fazendo 11 jogos com 6 vitórias. Então o Santos ganhou, das 7 vitórias do Carille, 6 foram nos últimos 11 jogos. De 33 pontos, o Santos fez 18 só em vitórias, mais com empates, 19, 20, 21. Fez 21 pontos em 33 possíveis, uma boa porcentagem. Vale lembrar que o Santos dentro de casa foi muito forte também. E aí um outro destaque que tem que fazer é para a torcida, que mesmo com o Santos na situação que estava aí, com jogos em horários horríveis, quarta-feira, 7 da noite, a maior parte da torcida do Santos é em São Paulo, então é bastante complicado. A torcida sempre compareceu, nunca abandonou o time, então eu acho que é algo que a gente já ressaltou também nos vídeos, mas é algo que vale ser louvado. E aí também dá os parabéns para a diretoria, que mesmo nesse período não aumentou o preço dos ingressos, né? Quando teve a volta do público para os estádios, a diretoria poderia ter feito como outras diretorias e colocado o preço bem alto, até para explorar essa vontade do torcedor de rever o time no estádio, mas não foi isso que foi feito. A diretoria manteve o ingresso a R$20, R$40, não sei, mas um preço bastante acessível, e isso também contribuiu para que o Santos tivesse bons públicos e que esses bons públicos empurrassem o time. Então eu acho que essa salvação, essas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro tiveram um bom desempenho, mas passa por esses fatores. O trabalho do Carille, a presença do Dracena, a presença da torcida e, consequentemente, ou enfim, como causa da presença da torcida, seria a causa da presença da torcida seria também a ação da diretoria. Eu acho que são coisas a serem colocadas também dentro da fórmula desse Santos que escapa. Falamos muito então sobre como que foi esse 2021. Daqui pra frente, espero, vamos ver se vai dar certo, fazer uma análise do elenco e de quem que jogou bem, quem que mostrou o que poderia, quem que vale a pena manter pro próximo ano. Já temos vários jogadores saindo, questões de renovação. E aí, já pensar na Copa São Paulo e no Campeonato Paulista. Certo, pessoal? Então esse aí foi nossa primeira parte do balanço. Agora partir para os outros elementos a serem analisados. E nesse meio tempo, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, diga aí o que você acha, converse com a gente, nós sempre responderemos. E para cima deles. Abraço.